E hoje é segunda-feira, hoje é dia da gente ver como performou as moedas que a gente estava de olho na semana passada, fazer uma análise do Bitcoin, como foi essa semana que passou e essa semana que entra. Eu sou o Fábio, você está no Mundo Descentralizado e bora pro vídeo! Bom pessoal, vamos começar então pelas moedas da semana passada. A primeira foi a CHZ, a gente indicou aqui uma entrada em 0,21, então esse era o ponto de entrada que eu estava vendo. Ela chegou a bater 0,19, o mesmo ponto de entrada que a gente falou na semana anterior, e ela chegou a 0,23, ou seja, mesmo que tivesse entrado em 0,21, ainda deu 8,98 de valorização na semana, excelente valorização. Matic, tinha falado em 0,80 um ponto de entrada, ela chegou a 0,78 e ela bateu 0,92, 14,69% de valorização. Desculpa, gente. E Atom a gente falou em 10,50, ela chegou a bater 10,14 e fez 13,24. Mesmo em cima de 10,50, a gente fala em 26,10% de valorização. E a Monero, que é a nossa última moeda, falamos em 154,50. Ela chegou em 145, então a gente ajusta aqui a 145. Chegando a bater 155,90. Uma valorização aí de 7,52, o que ainda foi excelente. Bom pessoal, acho que foi uma semana muito proveitosa, então vamos pegar aqui, copiar o sim e pintar as nossas moedinhas com valor. Mais uma semana bem lucrativa, com bons ganhos aí nas moedas da semana. Agora vamos falar um pouquinho do Bitcoin. Estou aqui no gráfico do Bitcoin, então deixa eu fechar a propaganda aqui do TradingView. Não vou comprar agora, pretendo comprar mais para frente, mas preciso me estabilizar ainda financeiramente. Então a gente estava falando desse canal aqui de subida que rompeu, poderia ter caído aqui. Então vamos excluir esse canal para ficar mais fácil da gente estar olhando. Já que a gente não teve a recuperação desse canal, a gente começa a abrir ali um possível tendência de queda, né? Então uma queda aqui. Então aqui eu vou tirar também essa extensão de até quando ela podia cair, já que a gente fala muito dessa entrada. Como é que foi a semana passada? Então assim, aquele suporte que eu tinha traçado para vocês aqui, dentro dos 19.947, 19.900 mais ou menos, ele segurou bem a moeda durante a semana. Foi uma semana de muita volatilidade, então ela chegou a subir, cair novamente e ela começou a oscilar. Os dados que vieram dos Estados Unidos ainda de criação de emprego muito forte, o que dá uma margem confortável para o Fed de aumentar a taxa de juros em 0,75. Então é mais ou menos dessa maneira que o mercado precificou. E esse suporte está conseguindo segurar bravamente, apesar da gente estar perdendo ele hoje. Mas a gente já vai chegar aí para falar do hoje e da semana. Então a gente fechou aqui dentro do suporte. Muitos desenharam essa cunha de queda, então se tivesse o rompimento aqui e a confirmação do rompimento, seria uma subida. Eu estou vendo o Bitcoin muito preso a essa linha de suporte, quase perdendo hoje, então se a gente tiver um dia ruim amanhã, a gente pode ter. Também vi uma galera traçando um triângulo aqui, nesse ponto, então pegando essa base aqui, fazendo um triângulo, colocando como risco de queda do Bitcoin aqui, também pode ser. Eu vou tirar inclusive essa cunha de descida aqui que a gente tinha feito. Eu vou trabalhar sem tendências nessa semana e esperar a próxima. Ele está vindo muito lateral. Se a gente olhar aqui, deixa eu expandir um pouquinho. Então a gente está falando em 0,21 as bandas de Bollinger.
Chegando em 0,10 a gente deve ter um grande movimento. O que deve acontecer durante essa semana? O que aconteceu hoje que derrubou o preço? Primeiro, hoje é dia do trabalho nos Estados Unidos, então o mercado não está aberto, a gente está trabalhando só com o mercado futuros. Os impactos vieram muito da Europa e do Oriente Médio. A primeira notícia foi o corte em definitivo do gás pela Rússia, o que deve agravar ainda mais a crise energética na Europa e piorar muito a situação das bolsas. Então vamos lá para a bolsa, para a gente estar pegando aqui. Então vamos lá, notícias, não quero a Criptofácil, agora quero a CNBC. Então aqui, se a gente pegar aqui, e fala muito, né, que a Europa afunda muito com a questão da restrição de gás, o que pode estar subindo. Então as bolsas europeias nesse momento estão todas caindo. A Ásia, ela vem meio que mixada aqui, então Xangai está subindo, mas Nikkei está caindo. E a gente tem a maior desvalorização da moeda asiática em 2 décadas. Então a gente tem aí uma perda de valorização, o que derrubou um pouquinho as bolsas lá. Estados Unidos está fechado, mas vamos pegar aqui o mercado futuro. O mercado futuro agora mudou, então deu uma subidinha, ele começou em vermelho com essas notícias. E uma outra notícia, estava aqui, já não está mais, mas aqui, ó, o OPEC+ surpreendeu todo mundo, anunciando um corte na produção de petróleo, que deve fazer o preço do petróleo subir, como está subindo. Então a gente tem aqui o preço do petróleo subindo, gás natural, tudo mais. Então todos os derivados estão subindo. Então essas 2 notícias é o que afeta nesse momento o Bitcoin. Fiz um cortezinho só para eu tossir. Então voltando aqui para o Bitcoin. É isso que derruba e traz aí para baixo do suporte. De mercado econômico. Vamos voltar aqui para o calendário econômico da semana. Não tem nada muito. Vamos pegar esta semana. Tem algumas coisas que eu estou acompanhando, alguns números que vão vir da Europa, mas não tem nada muito relevante para essa semana. Tem a produção industrial nos Estados Unidos, que isso pode sim afetar. Ela vindo uma produção mais forte, aí acentua mais a questão da precificação em 0,75 da taxa de juros. Então aqui pode ser algo que afete amanhã, então pode ser que a gente tenha ainda mais uma queda de mercado, mas nada muito mais relevante aqui. A gente tem alguns pronunciamentos, mais números vindo da Europa que a gente tem que ficar de olho. Exportação, balança comercial, afeta, mas não deve afetar tanto. Em resumo, o que a gente tem aqui para a semana, ela mais pode prejudicar o Bitcoin do que ajudá-lo. Então voltamos lá. Então ele pode mais prejudicar do que ajudar. Se a gente continuar tendo notícias ruins econômicas, a gente pode buscar esses 18.700. Eu acho que ele já serviu de suporte ano passado, a gente pode buscar esse 18.700. Não é um suporte tão forte quanto esse, mas vamos ver o quanto ele segura. Dependendo ainda, chegar a 17.600 novamente e fazer um novo fundo, até tentar afundar mais. Mas olha, eu acho ainda tem uma barreira aqui para a gente romper nessa semana. Então esse suporte ainda deve segurar, apesar desse suporte de 19.900 aqui está sendo bravamente defendido pelos touros. Então subir, acho pouco provável. Se subir o Bitcoin, ele não deve passar aqui da retração de 23%. Então ele deve buscar aqui 21 mil, seria o movimento maior de subida do Bitcoin para essa semana. Ainda muito tenso o mercado esperando a inflação do dia 15 nos Estados Unidos. Essa inflação, e a semana que vem sim vai ser uma semana de grande volatilidade.
Então, gente, o Bitcoin deve estar rodando aqui, ele tá numa casa de 19.700 ali agora. Não sei se é uma boa nesse momento fazer alguma entrada de Bitcoin para trade. Acho que para hold com certeza o preço tá maravilhoso nessa faixa aqui para comprar, mas para trade não sei se é uma boa entrada. Lembrando, reforçando sempre nos vídeos, esse vídeo não é uma dica de investimento. Aqui eu falo a minha opinião e como eu estou operando. Façam a análise de vocês, façam a pesquisa de vocês, olhem outros trades, acompanhem outras pessoas e decidam pelo melhor trade, pela melhor ação de se fazer aí, em holdar, em tradear, o que vai ser feito. Beleza, mas eu acho que é isso. A gente deve ter o Bitcoin rodando essa faixa esse suporte aqui de 19.900, podendo chegar aqui a 21 ou cair aqui para 18.750. A gente pode trabalhar com essas duas faixas aqui. Voltar a 21.800 nessa semana acho pouco provável. Só se a gente tiver algum acordo de energia na Europa, alguma excelente notícia para a criptomoeda em si, algo que aconteça muito diferente. Eu vou fazer um pouquinho diferente hoje, vou deixar um pouquinho mais longo, mas vamos falar um pouquinho do Ethereum, que a gente está chegando no merge do Ethereum aqui. Deixa eu fechar aqui, depois eu vou comprar, mas não agora. Então vamos só deixar visível aqui como está a bandas de Bollinger. Não chegou a 0.10 ainda, tem uma volatilidade. Aqui tem um canal também de queda, aqui a gente já pode tirar essa perspectiva da queda do canal lá. Também tem uma expectativa de rompimento aqui para subida nesse canal de baixa. Então vai depender muito do merge agora, dia 15. Então o Ethereum está muito sensível ao que vai acontecer dia 15. É uma aposta nesse momento. Eu acho que até esse suporte aqui a gente pode tirar, que era a resistência, na verdade, para voltar ao canal de subida, né, que a gente perdeu ali onde ele rompeu. Mas vamos trabalhar só com a questão da Fibonacci. Então se ele romper com força, o Ethereum pode voltar a buscar aqui os $1.900, mas vai depender muito do merge. Então aqui a gente está no momento do Ethereum que ele pode fazer um movimento de subida. Lembrando que a gente tá para sair do canal, mas se a gente pegar aqui, a gente tem um fundo. Vamos pegar aqui a nossa setinha. A gente tem um fundo aqui e um fundo aqui, um fundo menor que o fundo anterior. E se a gente pegar aqui ao contrário, a gente tem um topo menor que o anterior. Na verdade é esse, deixa eu puxar, é esse topo aqui e este topo aqui. A gente pode até usar este topo aqui, que ainda não formou um topo, né? Ele está meio que lateralizando aqui. Então a gente pode pegar esse fundo aqui. Então se a gente pegar claramente essa tendência de queda, que para romper ele teria que formar um topo maior que esse topo aqui. Então ele precisa romper essa zona. Mas ele não voltou a formar um fundo. Se ele começar a cair aqui, formar um fundo e subir um fundo menor, pode sinalizar uma volta. Que é o rompimento, né? A hora que a gente conseguir esse rompimento, talvez tenha. Então, mas o Ethereum vai estar muito marcado com o demerge. O demerge vai fazer muito mexer o ponteiro do preço do Ethereum. E agora vamos para as moedas que eu estou de olho na semana. Começando aqui com a FIL. FIL. Ela vem aqui, eu não tracei a
a Fibonacci dela, não achei uma Fibonacci interessante para se colocar nesse momento. Só coloquei aqui o canal que ela também está num canal de baixa, depois de uma tentativa de recuperação aqui. Esse suporte aqui a gente vê muito forte segurando a criptomoeda. Ela faz um topo maior que esse fundo aqui, mas menor que esse daqui, né? Então a virada vai ser muito importante aqui. Se ela romper subindo essa cunha aqui, provavelmente ela vai sair. Preço bom de entrada. Um preço bom para entrada aqui é o 5,60. Então é nessa zona de suporte. Se ela chegar aqui, é um preço interessante de entrada. Ela está acompanhando a queda do Bitcoin hoje, né? Então a gente está olhando dia a dia. Talvez se o Bitcoin virar, ela vá acompanhar o Bitcoin aqui. Mas num preço muito bom de entrada a 5,60. De 6 para baixo aqui já é bom ficar de olho para ver quando essa tendência reverte. Mais 5,60 ela deve fazer a virada. Próxima moeda que a gente vai olhar é a Cardano. A Cardano aqui ela está tentando, ela tem um espaço grande para chegar até a zona de resistência. A gente tem aqui a zona principal de suporte em 43,8, 0,438, né? Então a gente está colocando. E uma zona de suporte secundária aqui em 45,34, que é a que vem tocando a maioria dos pontos aqui. E ela rapidamente recuperou aqui nas perdas, nas notícias ruins que a gente teve da semana. E daqui ela se sustentou e subiu. Então algo ali em torno de 46, ela engolfar essa barra aqui, essa barra e meia, pode ser algo interessante. Também ela deve ter um movimento acompanhando o Bitcoin. Na virada do Bitcoin, provavelmente aqui faça uma volta. Eu estou colocando 46 porque eu estou esperando um topo muito parecido, um fundo muito parecido com esse primeiro fundo aqui. Mas algo aqui também em 47, 46,8 pode ser interessante para fazer essa entrada, se você quiser arriscar mais, se a tendência mudar. A próxima criptomoeda é a Atom. Ela vem aqui se consolidando, apesar de que ela vem aqui tentando desenhar meio que um topo duplo, mas ainda ela não perdeu aqui, então ela pode estar nessa subida. Eu acho que é algo em torno aqui de 12,15, é uma entrada interessantíssima nessa zona que pode se transformar na zona de suporte dela se ela continuar lateralizando. Então essa entrada pode ser muito interessante para que ela possa subir e buscar aqui os 16 e ir crescendo. Óbvio que todas essas criptomoedas vão depender muito da força que o Bitcoin vai ter na semana. E a nossa última moeda da semana, deixa eu tirar aqui a propaganda, dessa vez não apareceu, é a EOS. Ela está voltando e ela está tentando formar aqui, então ela forma aqui uma tendência de alta subindo, ela está para romper, então ela está numa zona perigosa que ela pode cair, ela está acompanhando o Bitcoin, mas daqui ela pode ter esse suporte na zona de 38% de retração da subida. Então se ela conseguir fazer esse movimento de volta, é algo interessantíssimo. Ela está num ponto de entrada muito bom, de 1,45, e se o Bitcoin ajudar ela aqui, ela começar a subir, ela pode buscar 1,60 com tranquilidade. Acho difícil ela romper essa resistência de 1,60 da retração de 23%, porque não estamos com muita força nas moedas. Mas ela defender essa posição para uma subida é algo bem possível de acontecer. Algo para baixo de 0,45 como ela estava aqui, ela já mostrou a força de estar resistindo nesse suporte de 30%. Então algo aqui em torno de 1,45 pode ser uma boa entrada. Reforço, não é uma dica de investimento, façam a análise de vocês. Bom pessoal, essas são as moedas da semana, o que eu estou achando do Bitcoin e do Ethereum para essa semana.
É uma semana que ela deve andar de lado, as notícias não são muitas, mas devem mais segurar o Bitcoin do que elevá-lo. Então é uma semana que a gente deve tá entrando de lado. Estamos entrando aqui no September Bear, que é o pior mês para as criptomoedas, que é setembro. Então setembro, historicamente, é o pior desempenho do Bitcoin. Então, somado à crise de energia, que eu devo fazer um vídeo essa semana explicando um pouquinho mais a enrascada que a Europa se meteu, e o Fed sinalizando uma taxa de juros muito forte, a gente deve ter um setembro bem morno. E o bom sinal do setembro é que a gente deve ter um consenso sobre o fundo do Bitcoin. A gente deve estar testando se é realmente os 19.700, como ele vem várias vezes durante esse ano, depois da queda até os 17, sendo algo muito consistente nesse fundo, ou se ele tem espaço mesmo para cair mais, porque acho que agora só uma guerra de proporções globais para continuar piorando. A crise energética deve continuar por um bom tempo, então ele deve segurar o preço do Bitcoin por muito tempo. Mas os Estados Unidos ainda é o carro-chefe puxando. Se a gente tiver uma melhoria da economia dos Estados Unidos, mesmo com a Europa sofrendo, isso pode sim trazer o preço do Bitcoin e começá-lo a precificar de maneira melhor. E cada vez mais nesse cenário o Bitcoin vai tomando a sua identidade. E cada vez menos eu acredito que o cenário macroeconômico começa a se desvincular do Bitcoin. Isso ainda vai levar aí de 5 a 10 anos para ter uma independência quase que total, acho que total nunca vai ser, mas ele vai sentir menos no passar do tempo, na minha opinião. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, comenta aí, ajuda demais o canal. Não está inscrito, se inscreve aí. Por hoje era só, um grande abraço, Deus abençoe, tchau!